Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso encontro de agosto da série 4.0 em 40. Hoje nós teremos a presença do Alex, ele trabalha na Rexroth Brasil e ele vai falar com a gente sobre automação hidráulica para a indústria 4.0. Antes disso, como já é de praxe, eu vou iniciar com a nossa apresentação padrão. Então essa é a série 4.0 em 40, é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0 do Instituto Federal de São Paulo, do campus Sorocaba. Quando a gente está falando de Indústria 4.0, né, para a gente definir o que ela é a quarta revolução industrial, e aí para a gente passar rapidamente pelas demais, né, a primeira revolução industrial ela começa em meados de 1776, com a introdução à máquina a vapor e a substituição, né, da força animal pela força mecânica. Houve uma grande mudança na sociedade da época com essas modificações, principalmente com o tear. Né? O tear mecânico, a indústria de tecelagem, foi um dos grandes expoentes da primeira revolução industrial, que permitiu essa mecanização, né, permitiu um alto nível de produtividade. Antes era tudo feito através de artesãos, e agora a gente passa a uma indústria muito mais forte, não somente a indústria de produção, como também, né, a máquina a vapor com os trens, movimentação e uma série de outras coisas que acabaram mudando todo o entorno e como a sociedade percebia o que estava ao seu redor. Quando a gente vai para a segunda revolução industrial, perto de 1870, a gente tem a substituição dessa força mecânica pela força elétrica, né, pela eletricidade. Então a gente troca a força motriz da indústria. Nós passamos então a trabalhar com eletricidade e aí a gente começa também a ter linhas de produção. É dessa época que começam a surgir também a parte de telecomunicações e uma série de outras teorias que vogam ao entorno, né, da linha de produção. A gente fala de Ford, a gente fala de Taylor, uma série de teorias que começam a surgir, né, para a administração científica da produção em massa, que revolucionam novamente a indústria e, junto com a mudança da indústria, logo depois isso acarreta uma mudança na sociedade, né, porque agora a gente tem produtos em alta escala, né, a gente tem produtividade em alta escala com a eletricidade. No final dos anos 70, de 1970, perto ali, a gente já tem a introdução da eletrônica, principalmente da eletrônica e da informática, no ambiente industrial. E essa é a terceira revolução industrial. Né? Nós temos a automação da manufatura com a introdução do CLP, do controlador lógico programável. Essa revolução ela permite, de novo, um salto muito grande, né, principalmente na produtividade, né, e na eficiência dos processos produtivos. A gente já começa a ter linhas robotizadas, claro, não como a gente tem hoje, né, mas era uma tendência já para aquela época a automação dos processos, a automação da manufatura. E junto com essa automação vem toda a parte de tecnologia de informação, né, a parte de TI, principalmente essa época, Apple, Microsoft, mais a Microsoft e a IBM do que a Apple na época, com soluções industriais para o mercado, para a gente já começar a ter o que seria o início da revolução, da quarta revolução industrial do que nós vemos hoje, né, dos sistemas com internet na planta. E hoje, na quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, né, com o termo que foi cunhado aí na Alemanha, nós temos o que a gente chama de sistemas cyberfísicos. Ela traz uma série de novas aplicações para tecnologias já existentes, coisas que já existiam antes, mas que estão sendo aplicadas de uma nova forma para a gente transformar todos esses sistemas, principalmente com a internet, a velocidade da internet que hoje nós temos, né, e a conectividade entre componentes, entre uma série de coisas aí que existem. Então, nós estamos falando de tecnologias que já existiam, né? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês
nada é novo, nada foi criado novo. Ao contrário das evoluções anteriores, que a gente tinha uma mudança muito grande, né? A gente saiu da força animal para a mecânica, da mecânica para a elétrica, a automação também foi um passo muito novo, né? Foi uma revolução, mas a gente não está usando nenhuma tecnologia nova, né? Nós estamos aplicando a tecnologias já existentes de forma inovadora. Então, a parte de robôs, simulação, integração, toda a parte de internet aí que envolve cloud, né, nuvens, cibersegurança, internet das coisas e principalmente a internet industrial das coisas, com análise de big data, com realidade aumentada, com produção de manufatura aditiva, né? Todas essas tecnologias estão permeando a indústria 4.0 e não são obrigatórias, né? A indústria não precisa adotar tudo isso para ser 4.0. Isso é uma discussão grande que existe, que a indústria não precisa, ela só precisa adotar aquilo que faz sentido para ela, né? Não é porque a automação robótica está aí que eu preciso obrigatoriamente ter um braço robótico dentro da minha fábrica para ela ser considerada uma fábrica de indústria 4.0. E essas aplicações, né? Aí a gente vê alguns exemplos de aplicações na indústria que vão desde a parte mais voltada à parte de informática, que eu tenho aí toda a parte de gêmeo digital, né, de simulação de todo o meu sistema, a parte de controle de estoques automatizados, setup inteligente, né, e principalmente a integração fábrica-mercado, que permite que um usuário, através de um aplicativo, compre uma coisa ou peça uma coisa personalizada, e esse pedido do cliente final já vai direto para dentro da fábrica, como coisas dentro da própria fábrica mesmo, manufatura aditiva, a integração entre máquinas e máquinas e pessoas e máquinas, toda a parte de transferência desse estoque, né, o abastecimento dessas linhas de produção com os sistemas autoguiados e sistemas de monitoramento e movimentações flexíveis dentro da própria linha de produção, com visão computacional. A gente tem a rastreabilidade de toda a produção, né, com RFID, por exemplo. Então, uma série de aplicações trazendo alguns pontos, claro, cada hora alguns pontos diferentes das tecnologias são colocadas para que a gente tenha essa indústria 4.0 e a maior palavra, né, dela é justamente a conectividade. É conectar as pessoas aos produtos e à indústria. E quando a gente está falando de tudo isso, a gente precisa pensar no profissional que vai estar ligado, né, a essa indústria. E claro que o conhecimento técnico ele nunca deixará de ser importante, mas além do conhecimento técnico, né, nós temos a resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade. Os problemas estão ficando cada vez piores, né, exigindo soluções cada vez mais criativas. Gestão de pessoas é muito importante, coordenar as suas próprias ações, isso é uma coisa que a gente tem visto durante a pandemia, a possibilidade de home office que está fazendo com que as pessoas tenham que coordenar o próprio trabalho. A inteligência emocional sempre foi muito importante, né? Tomada de decisão, saber negociar, a flexibilidade e uma série de outras características, algumas das quais, inclusive, nós tocamos aí com bastante detalhe em episódios anteriores, né, encontros anteriores, aí, quando a gente falou de carreira, quando a gente falou de implantação da indústria 4.0. Então, tem bastante coisa ligada tanto ao profissional da área, como às novas exigências dos cargos que estão acontecendo. Então, para isso, né, finda essa apresentação inicial, eu queria trazer aqui o Alex, que é o nosso convidado de hoje, para bater um papo com a gente sobre o que está acontecendo na parte hidráulica, né, na automação hidráulica na indústria 4.0. Fala, Alex, tudo tranquilo? Bem-vindo. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom, obrigado pela apresentação aí, obrigado pelo convite também, né? Para mim, eu estou muito contente de estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, né? Eu preparei uma apresentação, confesso que com a sua apresentação vou economizar alguns minutos aí da minha,
É Não normal, deu cara. tempo de cortar os slides, mas na hora a gente fala bem rapidinho. Mas é muito importante a gente poder compartilhar, né, com o maior público possível, porque esse tipo de tecnologia, como muito bem dito aí por você, depende de diversos tipos de profissionais em diversas cadeias, né? E a gente vê que não é mais a decisão não está mais somente no técnico, não está mais somente em uma pessoa específica, mas ela está envolvendo muito mais o negócio como um todo, né? A estratégia do negócio, do que realmente a solução de um simples problema técnico, né? Não é só mais uma válvula, né? Exatamente. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só ver. Só me diz aí se tá tudo ok. Tá, perfeito. Legal. Bom, antes de mais nada, né, como o professor já disse, meu nome é Alex Lima, eu sou engenheiro de aplicação e vendas aqui na Bosch Rexroth. Sou responsável hoje pelo segmento de inovação e tecnologia dentro do ramo da hidráulica, dentro da Bosch Rexroth, né? E a minha função principal, além de suportar os nossos vendedores e clientes, promover esses tipos de tecnologias e soluções, que tem sido um desafio, né? Mas é um desafio que não tem retorno. Então, tem sido muito gratificante para mim, porque fazer parte dessa estrutura, né, desse modelo de negócio, dessa era que nós estamos passando de transformação digital dentro da indústria, né. E só para contextualizar vocês, não sei se todos conhecem o grupo Bosch como um todo, né, eu vou passar bem rapidinho aqui alguns números, eh, são números atualizados de 2020, confesso que esses números, eles caíram um pouco, né, por conta da pandemia e tudo mais, mas a gente teve em 2020 um faturamento na ordem de 70 bilhões de euros, tá? O número de funcionários gira em torno aí de 395 a 400 mil funcionários ao redor do mundo. E nós temos entre filiais, né, e subsidiários, plantas produtivas, 440 unidades em mais de 60 países. Tá? E o core business da empresa se concentra nesses quatro pilares aqui. Primeiro, a mobilidade, solução de mobilidade, acho que é a mais conhecida, né, e mais abrangente, responsável aí por mais ou menos 70% do negócio, né, onde a gente vê autopeças, e soluções de mobilidade. A parte industrial, que é onde a Bosch, a Rexroth está incluída, né, soluções de energia e building, e a gente tem aqui soluções, por exemplo, eh, de câmera, solução de segurança, eh, parte de alarmes, e a parte de consumer goods, que entra aqui as ferramentas profissionais, a linha branca nos países onde existe, né, aqui no Brasil a gente não tem, e áreas e produtos correlatos. Então a gente pode perceber uma relação entre todas essas áreas, que o assunto conectividade, né, ele está muito presente em todas elas, desde soluções para carros autônomos, né, soluções de estacionamento autônomo para mobilidade, dentro da indústria, a indústria 4.0 está bastante no sangue, né, hoje da Bosch, em soluções na área de energy building, a gente tem muitas soluções de smart cities já rodando mundo afora, e também na linha branca e automação residencial, a parte de conectividade entre dispositivos domésticos, isso já é uma realidade também no grupo Bosch, né. E a Rexroth em si, é uma empresa já bicentenária, né, ela nasceu, no final do século XVIII, e ela representa aí em aproximadamente 7% do faturamento, né, com, hoje aproximadamente 31 mil funcionários, tá. Então, esse grupinho aí
é o grupinho que faz as soluções de automação industrial dentro do grupo Bosch, tá. Eh, Agora passando um pouquinho da nossa agenda, né, a ideia é passar um pouco sobre as perspectivas para o futuro, né, do que envolve as máquinas com tecnologias hidráulicas tradicionais, como que essa tendência pode trazer benefícios para a manufatura, a integração dos equipamentos hidráulicos com a indústria 4.0 e, por fim, vou dar um exemplo de aplicação do que a gente já fez no Brasil, tá. Aqui nesse ponto eu vou passar bem rapidinho, né, que são as revoluções industriais que nós já passamos, como o professor Vitor já passou muito bem, né, desde a primeira revolução industrial, onde a gente teve as características da mecanização, depois a segunda, revolução com a eletrificação, na terceira, mais recente aí, na década de 70, né, por conta da digitalização, e automação de sistemas, processos, né. E por fim, hoje, a indústria 4.0 se caracteriza pela conectividade, né. Conectividade entre máquinas, equipamentos, processos, tudo isso trabalhando junto para um bem comum, né. A indústria 4.0 ela foi criada na Alemanha e ela tinha um objetivo principal de transformar a indústria local mais competitiva no mercado no no mercado global, né. Então, olhando para os concorrentes que estavam emergindo aí da principalmente asiáticos, né, o governo alemão decidiu tomar uma iniciativa para transformar a indústria mais eficiente, né, ter condições, de entrega de produtos melhores, né, pra conseguir ser competitivo, né, de alguma forma, se não pelo custo produtivo, né, pela eficiência do processo. E foi daí que surgiram diversas iniciativas, até hoje muitas empresas, né, elas, usam do termo indústria 4.0 para se promoverem, mas o bem comum é justamente conseguir levar uma solução, inovadora, geralmente, mas que consiga trazer esse conceito de eficiência, né, de resultados melhores, mais rápido, mais com menor refúgio e assim por diante, né. E para isso, a gente tem todas essas características que o professor comentou, né. Só um númerozinho aí, né, em relação a conexões, internet, lá na década de 90, quando a gente começou a ter acesso a computadores domésticos, né, pessoais, em 1995 a gente tinha já 40 milhões de pessoas conectadas, e em 97, 6 milhões de computadores na internet. E hoje a gente vê que, nós temos aí 7 bilhões de pessoas conectadas, mas a quantidade de dispositivos ela é muito maior e tende a aumentar muito mais, né, aqui com 50 bilhões de dispositivos conectados. Então, toda essa conectividade, ela exige, uma infraestrutura, ela exige com que a gente digitalize todo esse contexto industrial, né, e sobre isso que a gente vai falar mais à frente. Algumas características principais, né, sobre a indústria 4.0 do nosso ponto de vista, é que, primeiro ponto, as pessoas são os key players, tá. Então, toda essa tecnologia, tudo isso que está vindo, de modernidade, conectividade e tudo mais, está vindo para servir o ser humano e para auxiliar na tomada de decisão, auxiliar nos processos produtivos e para que o ser humano tenha melhores condições de tomar as decisões mais corretas, tá. Eh, e por aí vai, né, a gente tem aqui inteligência distribuída, com equipamentos mais inteligentes, né, na ponta, e não centralizar toda a inteligência num computador industrial, num PLC ou algum dispositivo centralizador. Integração rápida e configuração flexível, justamente para ter essa flexibilidade em linhas de produção, né. Padrões abertos para facilitar a interconectividade entre equipamentos de diferentes fabricantes, tá. Representação virtual em tempo real, aqui a gente pode falar do digital twin, né, o gêmeo digital, eh, fazendo ligação direta com os equipamentos de controle,
mas a gente conseguindo ter uma previsibilidade do que vai acontecer, em um sistema dinâmico, sem mesmo ter ele feito, né, fisicamente. Gerenciamento do ciclo de vida digital, né, então conseguir monitorar de forma, digital e virtual o ciclo de vida de equipamentos, máquinas e equipamentos, e redes seguras, né, que é fundamental hoje. Acho que um dos maiores entraves para a gente conseguir explorar esse monte de dados que a gente consegue gerar é justamente convencer o pessoal de TI, de de que nós precisamos extrair esses dados e hospedar em algum lugar remoto, né. Esse tem sido hoje ainda um dos maiores desafios. Bom, agora vamos pensar no nosso contexto de hidráulica, né? Só mais um parênteses aí. A Bosch Rexroth ela fabrica muitos equipamentos, né? Então a gente tem hoje nossos robôs colaborativos, os AGVs, a gente tem uma série de equipamentos de controle e automação já pensando com processamento em nuvem, né? Com toda a parte de conectividade, aberto para softwares de código aberto. Mas hoje a gente vai focar na hidráulica, tá? De um ponto de vista mais grosseiro, assim, a hidráulica ela tende a ser mais simples, né? E ela tende a ser usada em processos mais robustos. E aqui, olhando para um sistema hidráulico convencional, a gente consegue enxergar que ela é bem dividida em alguns elementos, né? Basicamente aqui um reservatório e o conjunto motobomba, né? Que tem o desenho já com motor, um bloco de controle, onde a gente tem aqui um bloquinho, maciço de aço com, as válvulas que são conectadas tanto para parte de controle, de posicionamento, direcionamento de fluxo de óleo, controle de pressão, e por fim os atuadores, sejam eles atuadores lineares, né, os cilindros aqui, ou motores hidráulicos, assim por diante. Depois disso, tem uma série de possíveis elementos e agregados que a gente pode colocar aqui, por exemplo, um acumulador, uma unidade de refrigeração, mas isso não vem ao caso nesse momento, né? Importante a gente ter, claro, essa estrutura de componentes no sistema hidráulico. E pensando nesses componentes, partindo de uma válvula, né? Olhando para a evolução dessas válvulas, quando lá no passado a gente tinha válvulas mecânicas, né, com ajuste manual, depois a gente passou a ter essas válvulas com ajuste elétrico, depois válvulas proporcionais e servoválvulas, para um controle mais fino, um controle, eh, com maior precisão, né, que a gente consegue enxergar melhorias de processo. E por fim a gente chega até hoje com válvulas digitais, com conexões Bluetooth para parametrização via um smartphone, né, então isso já é uma realidade hoje. Pensando nos blocos de controle, né, com aquelas válvulas que a gente viu, desde um passado aí não muito distante, né, mas, até hoje a gente consegue enxergar uma grande variação também na tecnologia de blocos. Até pouquíssimo tempo atrás a gente pouquíssimo eu digo, a maioria dos blocos hoje são ainda feitos assim, né, mas são blocos que têm furações retas, paralelas, e onde todo o fluxo de óleo exige, esse esse caminho muito que gera muita turbulência, muitas vezes, né. E hoje a gente tem a capacidade de desenvolver blocos com moldes em impressão 3D, né. Então é uma tecnologia que impressão 3D é indústria 4.0? Depende de como é usada, né. Nesse caso aqui, ela foi usada para criar um bloco onde o escoamento do óleo, ele é muito melhor, e isso permite que uma máquina que tem a mesma função ela consiga ter uma eficiência muito maior, justamente pelos caminhos desenvolvidos aqui para o escoamento desse óleo, né. A mesma coisa acontece para bombas, né, antigamente a gente tinha bombas mais simples, bombas com deslocamento fixo, bomba de engrenamento externo, hoje em dia a gente já tem bombas mais modernas, né, por exemplo, bombas de pistões axiais, ou até mesmo bombas eletrônicas que conseguem deslocar, o prato para, conseguir aumentar ou diminuir o fluxo de óleo. Então, assim, tudo isso, tendendo a uma evolução natural desses equipamentos, né. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que não só
os componentes se tornaram mais eficientes e conectados, mas também, o uso desses equipamentos, né, eles muitas vezes, eh, passaram a ter aplicações diferentes que permitiram também uma melhoria num processo. Eu vou dar um exemplo aqui, que é de um sistema, de um conjunto motobomba com uma velocidade variável, né. Tradicionalmente, a gente tem aqui um motor elétrico conectado à rede elétrica aqui numa frequência constante, e esse motor tem uma velocidade constante, né. E essa velocidade constante, ela faz com que a rotação da bomba seja constante e ela entregue um volume constante para o sistema, mesmo que ele não precise de todo esse volume de óleo, né, ou até mesmo essa pressão de óleo que ele acaba gerando. Então o que acontece aqui é que a gente tem um aquecimento do motor desnecessário, perdas na bomba, né, perdas por aquecimento de óleo aqui no estrangulamento das válvulas e assim por diante. E a energia útil realmente necessária para a execução do movimento ou de um controle qualquer, ela seja bem pequena, próxima de toda a energia total consumida pelo sistema. Então, simplesmente aplicar um conceito diferente, né, fechar uma malha de controle de pressão, vazão, posicionamento, direto aqui em um conversor de frequência, a gente consegue fazer com que a energia consumida pelo sistema seja consumida sob demanda. Então, somente quando a minha carga exigir um movimento, uma pressão, um posicionamento ou uma velocidade, é que eu vou consumir energia elétrica, energia mecânica e, consequentemente, energia elétrica do sistema, né? Então, eu tenho aqui um elemento novo que é o conversor, né, mas ele representa um valor bem pequeno. Eu diminuo aqui as minhas perdas no motor, diminuo as minhas perdas na bomba, perdas de aquecimento no óleo, ruído, né, e tudo isso faz com que a minha energia útil necessária para executar o movimento, ela represente a grande parcela da energia total, né. Ou seja, eu tenho uma economia de energia, simplesmente numa mudança de conceito e aplicação desses sistemas hidráulicos, né. Bom, e pensando agora na evolução das unidades hidráulicas, antigamente e até hoje também, nós temos bastante unidade nesse conceito padrão, né, um reservatório, um formato, eh, quadrangular aqui, com um conjunto motobomba, né, o bloco de controle e tudo mais. E hoje nós já temos unidades mais modernas, onde nós fazemos toda a parte de agregado aqui e de unidade hidráulica, comando, potência, tudo, em um mesmo conjunto, né, ocupando muito menos espaço, já com conceito de eficiência, utilizando um conversor de frequência para fechar malhas de controle de pressão, vazão e outras variáveis de processo hidráulico, né. E aqui um detalhamento um pouquinho maior do painel elétrico, além de ter os componentes de proteção, o conversor, a gente tem também já um PC industrial para ler todas as informações de sensores que estão conectados aqui nessa unidade e já exportar isso para uma nuvem, né, um servidor remoto, servidor local que seja também, já preparado para se comunicar em protocolos de alto nível, né. E aqui na parte hidráulica também, não somente a eletrônica tem um papel importante, mas também a otimização dos sistemas mecânicos faz com que o sistema, de uma forma geral, seja muito mais eficiente, né, com modelos especiais para reservatório, para bloco, conjunto motobomba bem compacto aqui. Tudo isso faz com que a gente tenha um ganho final muito otimizado, né. Só para vocês terem noção, uma unidade dessa aqui, que tem um reservatório de 150 litros de óleo, ela faz o mesmo trabalho de uma unidade convencional de 600 litros, tá. Então isso traz para a gente uma economia de óleo, economia no consumo de energia elétrica, consequentemente economia na emissão de CO2, né. Então, são componentes que são bastante eficientes, além de toda a conectividade. Da mesma forma, existem outras unidades também menores, né, para fazer o mesmo trabalho. Existem outras unidades maiores também que têm o mesmo conceito, mas aqui é só para deixar esse exemplo.
E um outro exemplo aqui são de atuadores hidráulicos, né, mas já com conceito também de integração e conectividade. Então, por exemplo, esse atuador hidráulico, ele já no atuador já tem a unidade hidráulica, é uma unidadezinha compacta, né, se necessário, acumulador, as válvulas de controle e um servomotor pra acoplado na bomba para fazer todo o controle, assim como a gente viu no exemplo anterior. Então a única coisa que eu preciso realmente levar para esse conjunto é um cabo, né, para alimentar esse motor e o cabo de feedback do encoder, né. Mas basicamente a gente existem, né, soluções hoje já contemplando todas essas facilidades, né. E quais são os benefícios de todos esses dessa evolução, né, de componentes dentro da hidráulica para a manufatura, né? Então, primeiro, a gente falou muito de conectividade, né, que as válvulas, que as bombas, unidades e atuadores estão conectados, estão mandando informação em tempo real. Então, isso traz para a gente, como o professor já disse, transparência na produção, né, rastreabilidade, a possibilidade de fazer condition monitoring e criar sistemas inteligentes de manutenção preditiva, né. Também a gente tem aqui um menor esforço de engenharia, uma vez que não é necessário criar do zero, um projeto de um equipamento hidráulico, já que a gente tem existem produtos padrões. Então, para a indústria, de uma forma geral, é mais fácil e mais rápido, mais eficiente para um projeto ou para um pessoal de manutenção ter equipamentos prontos, né, onde a gente possa fazer, instalações, comissionamento e manutenção de forma mais rápida e eficiente, né. Bom, com toda essa conectividade, a possibilidade de ter manutenções preditivas e ter transparência no chão de fábrica, a gente tem um aumento do OEE, né. Então, a gente evita de ter paradas não programadas, a gente aumenta a disponibilidade das máquinas e, com isso, a gente aumenta a produtividade, qualidade da peça e assim por diante, né. Aumento de produção de uma forma geral. E, por fim, a gente tem diversas reduções aqui, né. São reduções de área instalada, redução de ruído no ambiente, porque os sistemas hidráulicos são tradicionalmente conhecidos por ser muito ruidosos, né. Nós temos máquinas hoje que é até interessante, mas, quando a gente comissiona algum tipo de máquina, prensas com conceito, de bomba com velocidade variável, muitas vezes o equipamento ele funciona e o cliente não percebe que ele está ligado, né, é impressionante. E isso faz muita diferença também para o ambiente de trabalho, né. Bom, menos aquecimento, então também a gente economiza aí, sistemas de refrigeração, né, refrigeração a água, a ar e assim por diante. Menor potência instalada, tá, e um menor consumo de energia elétrica, consequentemente menor emissão de CO2 na atmosfera, tá. Bom, passar aqui sobre a integração dos componentes hidráulicos, tradicionalmente a gente enxerga já isso, né, nos componentes eletrônicos, quando a gente tem um servomotor ou um inversor de frequência, né, ou sistemas remotos. Então, hoje a gente já tem uma infraestrutura, de rede bastante moderna, muitos protocolos de alto nível aí disponíveis no mercado, né. Mas uma coisa que é interessante é que esses dispositivos todos distribuídos, né, eles têm sua inteligência distribuída também. Então, quando eu tenho um servodrive comandando um servomotor, através da rede eu consigo resgatar diversas informações relevantes para o bom funcionamento desse equipamento, né. Qual que é a corrente atual, potência, se eu tenho falta de fase, né, enfim, uma série de informações relativas àquele componente. Já na hidráulica, isso era um pouco mais difícil de acontecer, né. O que acontecia é que eu tinha alguns sistemas de controle e I/Os, para que eu pudesse ler sensores nesses I/Os e escrever, nas minhas válvulas ou nas bombas, enfim, nos componentes de atuação e controle. Já hoje, a gente consegue, enxergar, a possibilidade de conectar também via rede todos esses componentes hidráulicos, dos mais simples, que seja uma bomba ou uma válvula, até os mais complexos, que são uma unidade hidráulica, por exemplo, né, ter ali todas as informações de sensores, informação, de equipamento, informação do processo, tudo isso via um único cabo de rede, e esse cabo de rede com condições também de
independente se eu estou fazendo uma ligação de nível de máquina, né, onde eu coleto essas informações de processo, mas também a gente consegue, através do próprio equipamento, já disponibilizar esses dados numa rede de alto nível, né, ou para nuvem, né, para uma análise de dados. Bom, e esses dados todos, né, é importante a gente deixar claro que, para a máquina, ela tem o seu nível de informação, né, mas que para um sistema a gente precisa converter todas essas informações. Então, a nível de máquina nós temos os dados, a nível de interpretação humana, né, usuário, nós temos aqui as informações, em forma de qual é o tipo de informação que nós estamos lendo e, e ainda mais, né? Qual é a unidade de medida que eu estou lendo essa informação. E por fim, essa informação semântica, que é justamente a possibilidade de comunicação entre esses dois mundos, né? O mundo da máquina e o mundo do homem. Né? Bom, e como que a gente tem feito isso hoje? A gente tem, como eu mostrei já, eh, utilizado componentes inteligentes com inteligência distribuída, mas para processos onde não existe essa possibilidade, né, a gente tem adicionado o que a gente chama de IoT Gateway. São gateways que convertem informações simples de sensores, né, em informações semânticas que são armazenadas num servidor remoto, né. Então, com isso, a gente cria o nosso banco de dados e toma decisões em cima dessas informações. Um exemplo que eu vou dar aqui hoje é sobre manutenção preditiva, tá? O que acontece no sistema de manutenção preditiva, é que a gente precisa entender o que a gente quer monitorar, né. Hoje a Bosch Rexroth ela tem isso como um produto, né, a gente oferece como um serviço, mas, basicamente, o que que acontece? Nós analisamos o projeto como um todo, aqui tem um exemplo de uma prensa, né, o que que eu quero analisar dentro do sistema hidráulico, a gente define o posicionamento de todos os sensores adicionais que esse sistema tem que ter, te joga isso num DAQ Box aqui, que é justamente, esse painelzinho aqui do slide anterior, né, te joga todos os sensores aqui nesses IOs, e através de um PC industrial e um modem 4G, a gente joga isso para a nuvem, né, no nosso caso, a gente tem uma nuvem proprietária, a própria nuvem da Bosch, e lá a gente faz, análise desses dados nos nossos softwares, que trabalham em nuvem, né. Então, através desses dados coletados, a gente roda um algoritmo de machine learning, onde esse algoritmo ele vai interpretar e entender o que está acontecendo com a máquina, qual que é o funcionamento correto dessa máquina, né. E a partir disso, de uma rede treinada, a gente faz o software, né, o sistema faz o processamento desses dados, ele interpreta, entende o que está acontecendo, avalia se existe uma tendência de falha, e a partir daí, esse sistema ele joga indicações para os usuários se ele precisa intervir ou não num equipamento, né. A ideia é que a gente tenha condições, eh através dos nossos especialistas, né, informar o cliente ou ao usuário se vai acontecer alguma coisa, algum problema, uma parada, onde o usuário tem que intervir e quanto ele pode esperar até que essa falha aconteça, né. Então isso aqui é um exemplo claro de como o cliente pode tratar um processo ou uma máquina, para evitar paradas, né, evitar momentos, de paradas não planejadas e, em alguns casos, até quebras catastróficas, né. Então, às vezes uma quebra de um componente hidráulico pode acarretar uma quebra de série de componentes, inclusive mecânicos, né, e outras coisas que pode realmente atrapalhar o processo produtivo. Então a ideia é que aqui nesse gráfico a gente só mostra, um período ideal de manutenção, né, antes que uma falha aconteça, que é a diferença de uma manutenção preditiva para um simples condition monitoring, né. O condition monitoring ele vai alarmar para a gente quando a falha já acontecer, né. E aqui, mais uma vez, a principal diferença entre um e outro é que no condition monitoring a gente tem vários sensores sendo lidos,
né, a gente cria lá os nossos limites de operação para cada um, e os alarmes acontecem quando esses limites são ultrapassados. Já uma manutenção preditiva faz uma fusão de todos esses sensores, para que na saída dessa fusão haja uma única curva, que varia entre 0 e 100%, sendo que o 100% é o valor ideal de trabalho da máquina e o 0 é o mais próximo da quebra, né. Então o algoritmo ele não olha só esse número, ele olha o número, mas também com as tendências de acontecer uma falha, e através dessas informações, os nossos especialistas vão lá, eles olham para tudo que está acontecendo, todos os monitoramentos, se existe uma deficiência maior numa bomba ou numa válvula, em algum componente específico, para que, o usuário possa agir rapidamente, né. No nosso exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aplicado isso numa usina de cana-de-açúcar, né, açúcar e álcool, e a gente fez esse monitoramento nas moendas. Aqui esses laranjas são motores hidráulicos, tá, que faz o giro da moenda. Todo esse monitoramento é feito em tempo real, tá, e a gente conseguiu, trazer uma transparência maior para o chão de fábrica, né. Não só, eh, o não só o essa análise preditiva, mas também o cliente conseguiu enxergar o que que ele estava acontecendo com o equipamento em tempo real. Para isso, primeira coisa, a gente olhou os componentes, a gente tem ali os motores hidráulicos, unidade hidráulica, e a gente definiu quais eram os sensores necessários para aplicação, tá. Aqui no caso teve sensor de pressão, vazão, tinha vazão de dreno, temperatura de dreno da bomba, corrente elétrica dos motores elétricos, né, contador de partícula também. E através desses sensores, aqui a gente fez um monitoramento de diversas grandezas, né, e variáveis do sistema hidráulico, e por fim a gente conseguiu, criar uma solução de condition monitoring e manutenção preditiva para esse cliente. Aqui é só uma telinha de exemplo, né, para vocês verem como que são como é a interface desse software, né. Nesse caso em específico, vocês podem ver que o comportamento do sistema aqui está em 31%, né, não está muito legal. Aqui já está em 81%, e quando a gente clica em cima de alguma dessas análises aqui, né, ele abre componente por componente qual que é a situação de cada um deles, né, para que a gente possa ter uma visão melhor do sistema e, por fim, analisar essa curva de tendência, tá. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje aqui, né, era basicamente isso. Nosso tempo, ele é bem curtinho, mas eu queria deixar bem claro que, indústria 4.0, ela é bastante abrangente, né, é um tema que cada um que vier aqui falar com vocês vai falar uma coisa diferente, mas, dentro da hidráulica, especificamente, a gente consegue ter ganhos tanto em melhoria de eficiência de componentes, como de aplicações e também em sistemas, de monitoramento inteligentes, né. Então, não somente componentes, mas também sistemas e coisas que talvez, existam já há muito tempo, mas que não foram especificamente empregados em uma área, também trazem para nós inovações, né, que é o caso de machine learning, inteligência artificial, algoritmo genético, isso é coisa que não é nova, né, mas que aplicado do jeito como está sendo aplicado hoje, está trazendo muitos benefícios para a indústria de uma forma como um todo, né. O interessante é que, eh como o professor também já comentou sobre o profissional, né, da área, pra nós, olhando de um ponto de vista de aplicações, a hidráulica ela é uma matéria que ela é pouco explorada nas universidades, né, e para se desenvolver uma aplicação, um conteúdo que seja relevante, né, para um processo, é necessário uma pitadinha de expertise, né. E essa expertise ela é adquirida com o trabalho, com o tempo, né. Então existem formações dedicadas a isso, a própria Bosch Rexroth tem lá a divisão de academy, né, que dá cursos e treinamentos para a indústria, mas é o dia a dia que vai dar essa noção
para o usuário de que é tão importante, tão relevante ele aplicar isso, de como ele tem que aplicar isso dentro dos sistemas hidráulicos. Mas, mais uma vez, quem toma a decisão, né, geralmente, é a pessoa que está preocupada não com os componentes hidráulicos, por si só, mas é a pessoa que está preocupada em aumentar a produtividade, em ter ganhos e melhorias de processo, né, para que no final ele tenha um processo mais robusto, e tenha maior capacidade de concorrer no mercado global, né. Então eu eu finalizo agora minha apresentação, eu passo para o momento de perguntas e dúvidas aí, não sei se alguém, comentou alguma coisa, eu passo pra palavra para o professor Vitor. Nós já temos sim algumas coisinhas aqui. Antes eu gostaria de agradecer a você. Esse tema de manutenção preditiva, né, que é um dos focos interessantes que a indústria 4.0 tem trazido, pela capacidade de processamento, principalmente por tecnologias como machine learning, inteligência artificial e tudo mais. Isso tem sido uma melhoria muito grande, né? É um avanço muito grande que a indústria 4.0 trouxe. Eu sou da área de manutenção, trabalhei minha vida inteira antes da aula, eu trabalhava na área de manutenção. E para a gente convencer o pessoal da manutenção preventiva era muito difícil, né? O pessoal só Uhum, trocava quando quebrava. exato. Agora, com a 4.0, a gente mostra que vai quebrar, né? Então, assim, olha, tá vendo? Ó, eu tô precisando de mais pressão para mexer aquilo ali, ela tá dando indícios de que já vai parar, né? Então, é um avanço muito grande que tem trazido muitos benefícios para as indústrias que implantam uma solução completa. E aí, o que a gente colocou, baseado no que você falou, eu vou trazer algumas perguntas aqui que eu trouxe. Por exemplo, você falou a parte de comunicação, né? E nós temos a pergunta do Bruno, que é um dos nossos alunos aí do curso de pós-graduação, que a gente tem de 4.0. Ele falou que a comunicação, pelo visto, parece ser Ethernet, né? E se existe alguma programação embarcada, né, naquele computador, né, naquele CLPzinho que você mostrou, ou se é tudo isento de custos com softwares ou softwares abertos. Tá, bom, existem 2 comunicações que eu falei aqui, né, a gente tem a comunicação de nível de máquina, que é Ethernet também, só que é uma Ethernet industrial, né, só alguns nomes, né, Cercos 3, EtherCAT, Profinet, Ethernet IP, né. Então são protocolos de comunicação de máquina, só que com um nível de capacidade de transferência de dados bastante elevado. Então, como a gente precisa trafegar muito dado com muita velocidade, a gente costuma usar esses protocolos. Alguns são abertos, né, que é o caso do, por exemplo, Cercos 3, Ethernet PowerLink, né, eu não vou saber dizer todos que são proprietários ou não, mas, por exemplo, o EtherCAT é um software proprietário, mas que, quando a gente faz a aplicação, não tem muita diferença no custo final, né, porque, a solução está embarcada em algum controlador. Então, a diferença de custo, eu acredito que seja irrelevante, é mais algo conceitual. Agora, quando a gente fala em alto nível, aí a gente pode conversar. Ethernet é o meio físico, né, mas a gente Uhum. pode se comunicar com sistemas de alto nível via diversos protocolos abertos, né. Então a gente está falando, hoje em MQTT, OPC-UA, GET, eh, POST. Então, assim, tem vários tipos de comunicação, né, baseados no meio físico Ethernet, mas, abertos a nível de software para que a gente possa se comunicar com qualquer outro software. Então, tudo depende muito da solução em si, mas o padrão, e existe uma tendência de padronizar, né, dentro da indústria 4.0, o padrão, o nível de comunicação entre máquinas vai ser o OPC-UA, né, é o que tem se escrito na norma, e de alto nível isso está muito aberto, né, mas a tendência é de que seja tudo muito aberto realmente, open source. Então, falar em embarcado, assim, é complicado, porque tudo está embarcado nos componentes de controle e também nos dispositivos inteligentes distribuídos, né, seja ele no nosso caso, uma válvula, uma bomba, uma unidade hidráulica, assim por diante. Maravilha. Pergunta do professor Felipe, seu colega e nosso professor aqui
do Instituto Federal. No exemplo da solução preditiva que você colocou, né, já é possível identificar a servitização aplicando cloud e big data, mas quais elementos são bastante evidentes e são os diferenciais no modelo de business atual? Bom, grande Felipe. Eh, Dentro da manutenção preditiva, o que a gente tem enxergado muito, né, principalmente em sistemas hidráulicos que tem um uma volatilidade de dados muito grande, o que eu quero dizer com volatilidade de dados, né? A gente precisa ter uma aquisição de dados extremamente rápida, porque não é fácil monitorar uma grandeza de pressão, por exemplo, no sistema dinâmico. Então, para isso, eu preciso de hardware de alto processamento de dados, alta velocidade de transmissão de dados, mas no final das contas, o sistema hidráulico por si só ele é um componente bastante difícil, né? Um sistema bastante difícil de ser monitorado. Hoje, o que a gente tem para poder ter um bom funcionamento de uma manutenção preditiva? A gente tem os nossos próprios datasheets confrontando essas informações que são lidas em tempo real, né? E depois de toda a análise de dados, né, todo o big data e análise e processamento de dados, a gente precisa da análise de um especialista para te dizer se aquele comportamento realmente está fora ou não do padrão, né? A gente sabe com a inteligência artificial que aquilo não está legal, mas o quão fora e onde exatamente está esse problema, isso ainda depende do profissional, né? Diferente de muitos outros processos que a gente tem hoje na indústria, processos mais simples, né? Inclusive manutenção preditiva, onde todo o sistema consegue fazer essa predição. Em sistemas hidráulicos isso é mais complicado. E aproveitando esse gancho aí da preditiva, o Fernando, que é outro aluno nosso aí da pós, perguntou se vocês têm um percentual aproximado de redução de custo com esses sistemas de preditiva versus os sistemas tradicionais. E eu acho que aí vale a pena um adendo, né? Não só o custo com manutenção, mas também se existe um percentual de uso de máquina, né? Se Uhum, quantos por cento a mais a máquina está liberada para a produção. Não necessariamente ela vai estar funcionando, né? uhum. Mas o tempo de disponibilidade da máquina para a produção com essa parte da tecnologia que está sendo implantada via indústria 4.0. Tá. Bom, essa pergunta é muito importante, muito interessante, porque o custo de manutenção, para ser bem sincero, dependendo do processo, ele é pouquíssimo relevante, né? Quando a gente faz análise de sistemas de grande porte, né? Estamos falando aí, por exemplo, em mineração, numa siderurgia, ou até mesmo na produção de cana-de-açúcar, né? Que são produções de grandes bateladas, onde uma interrupção da produção gera um prejuízo imenso pro, 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 pro produtor, né? É, a gente tem feito alguns estudos de retorno de investimento e por mais que muitas pessoas se assustem com o custo inicial de implantação, é, o retorno de investimento tem girado em torno de 1 a 2 meses, né? Pensando em Um a custos, dois meses. meses. Se a gente for olhar só para manutenção, esse período é maior, né? Eu vou reduzir aí o meu custo de manutenção em 50%. Isso é real, tá? 50, 60%. Só que talvez esse 50, 60% não seja suficiente para pagar o investimento. Mas aí quando você entra no mérito de, se você deixar de quebrar sua máquina uma vez por ano, a sua produção vai aumentar em tanto, você vai ter um ganho de produtividade, você vai ter um ganho no seu OEE, né? A qualidade da sua peça no final da produção vai ser melhor, né? E com isso, esse valor de porcentagem, que é muito relativo, né? Ele cai muito, né? Então, por isso que a gente consegue ter esse retorno extremamente rápido. É o que eu comentei, né? Por isso eu até fiz o adendo da pergunta, porque o custo de manutenção, claro, ele é um custo importante,
mas muitas vezes o custo de ter a máquina disponível para a produção, aí claro que se a gente está comentando de projetos que rodam 24 horas, siderurgia, produção de Uhum. cana e tudo mais, e se tem processos que não rodam 24 horas, mas assim, o fato da máquina estar quebrada, ou tá uma parte dela está parada, uma parte do Uhum. processo produtivo está parado, isso acaba criando outros gargalos depois, né? Porque você Sim. para uma das máquinas produtivas, depois lá na frente você vai ter problema de expedição, você vai ter problema de logística, você vai ter uma série de outras coisas, porque o produto não chega. Né? Exatamente. Não tem muita, não tem muito milagre. Para No a caso gente. ainda de cana-de-açúcar, né, existe até as entre-safras, que é onde existe toda a manutenção de equipamentos, mas durante a safra o importante é garantir produção, né. Então imagina uma máquina quebrar bem durante a safra, né, você perde toda aquela matéria-prima, que não tem como estocar tanta matéria-prima, você perde qualidade de produção e aí é uma cadeia, uma bola de neve que não tem fim, né. Uhum. Para a gente encerrar, eu tenho essa pergunta aqui do Felipe, que é um negócio bem interessante, uma coisa um pouco mais conceitual do que da própria aplicação que você trouxe, né? Além de desenvolver essas tecnologias 4.0, como que você vê o ambiente, né, dentro do processo produtivo da Bosch, ou mais Uhum. especificamente da Rexroth, que é onde você está alocado? Aham. Bom, a Bosch como um todo, ela trouxe, né, para si esse conceito de ser uma empresa digital a curto prazo, né. Então até pouco tempo atrás a Bosch era bem conhecida por fabricar motor de partida, paleta de limpeza de retrovisor, freio ABS e assim por diante. E houve uma virada de chave mesmo e hoje a Bosch ela quer ser referência no mercado com soluções digitais, né. E no processo produtivo da Bosch, seja na Rexroth ou nas outras plantas da Bosch, né, aqui a gente tem bastante exemplo próximo aí, né, tem a nossa planta bem próxima aí de vocês, a gente tem a planta de Campinas, tem planta de Curitiba, e a quantidade de projetos com o conceito de indústria 4.0 assim, incontável, né. Então a gente tem desde projetos onde foi simplesmente colocado um QR Code para monitoramento de entrada e saída de peças, né, até mesmo sistemas de inteligência artificial para fazer o mapeamento e alocação automática de máquinas para produção para clientes. Então, por exemplo, a gente tinha antigamente um processo manual onde a gente tinha uma quantidade de máquinas lá, por exemplo, 15 máquinas, e a gente precisava atender a demanda de todos os clientes dentro daquelas 15 máquinas. Só que dentro dessas 15, 4 faziam o processo 1, 2, 3, 5 faziam o processo 2, 3 só, outros faziam o processo 3 e 4, então esse alocamento ele era bem complexo. Então, um alocamento que levava aproximadamente 15 dias para ser feito, ele diminuiu de 15 dias para 1 hora, né. O algoritmo reduziu esse ajuste automático e perfeito, né, uma coisa bem mais otimizada, sem erros, para 1 hora, né. Então é um negócio assustador, né, que trouxe muitos benefícios. E assim por diante, existem muitos outros processos, tem, bancadas inteligentes, tem bancada que, dependendo do usuário, né, do funcionário que loga na bancada, a bancada ela se ajusta em altura, ela sabe se o usuário ele é um nível iniciante ou mais avançado, então ele dá as instruções de acordo com a necessidade do usuário. Em plantas globais, ela se ajusta inclusive no idioma que o usuário está lendo ali as instruções, para que ele não tenha erros de interpretação. Então, assim, são inúmeros processos para justamente aumentar a produtividade, produção, reduzir eh, scraps e refugos, né, e ter um processo mais robusto e com maior produtividade. No Brasil isso é uma realidade, e a gente além desses focos em processos de ganho de melhoria de qualidade, de performance, a gente tem focado muito também no na redução de emissões de CO2, né. A Bosch já é uma empresa carbon neutral, né, mas a gente tem uma meta muito agressiva para até 2030, então estamos trabalhando fortemente nisso. Maravilha. Alex, em nome do grupo aqui do Instituto Federal de Sorocaba, do nosso curso de pós-graduação, tanto dos professores como dos alunos, né, e dos outros cursos, né, porque hidráulica a gente tem uma disciplina de
comando hidráulico pneumático no curso técnico, né? Ninguém escapa disso na área de eletroeletrônica, todo mundo acaba sempre vendo alguma coisinha, embora a gente foque normalmente muito mais na pneumática do que na hidráulica, mas a gente tem a disciplina também. Né? Eu queria agradecer pela tua palestra, tudo que você trouxe, o conhecimento que você trouxe aí, a tendência que está vindo do mercado, é uma coisa muito interessante a gente saber para que lado a indústria está apontando e onde uma gigante, né, que é a Bosch, é uma das gigantes da indústria, ela está investindo, porque isso permite que o pessoal que está se formando veja para onde estão indo as coisas, né, e consiga seguir na mesma linha que a indústria já está seguindo, vai se preparando para ser talvez até um futuro funcionário aí de vocês na Bosch, na Rexroth ou em qualquer outro local. Muito obrigado pela tua apresentação, pelos conhecimentos que você passou para nós, né? Queria agradecer a todo mundo que nos viu até agora, lembrar que no mês que vem nós temos mais um, né? Nós vamos ter em setembro, vamos ter mais uma palestra e até o final do ano todas até aí. Então, queria agradecer a todo mundo, desejar a todos um excelente final aí de semana até o sábado e domingo, onde a gente pode descansar finalmente. Né? Estamos na terça-feira, então ainda tem bastante chão pela frente nessa semana. Um abraço a todos e até o próximo encontro da série 4.0. Só uma coisa, gostaria de parabenizar também pela iniciativa, tá? Obrigado. Agradecer pelo espaço, pelo convite e deixo aqui também meu contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá? Tem aqui 2 links aqui, o nosso site, não vai ser link, né, mas tem o nosso site e tem também um microsite aqui do Connected Hydraulics, que tem todas as informações de todos esses produtos que a gente comentou, com vários vídeos, videoaula, webinar, enfim, tem muito material legal aí que dá para explorar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato, estou à disposição. Obrigado mais uma vez, professor. A gente costuma mandar os e-mails para os nossos inscritos, eu vou pegar esses seus contatos e aí eu mando para eles no e-mail os 2 sites e o teu contato da palestra de hoje. Legal. Obrigado, senhores. Obrigado a todos e até a próxima.